Senhor. Então, nesta noite, eu quero convocar você para entrar na dimensão espiritual de Deus, aonde todos nós estaremos aqui cultuando ao Senhor Deus poderoso, porque o Senhor, Ele sabe que eu não sou digno de estar aqui, ali, a falar da sua poderosa palavra. Aqui foi feita uma pergunta, aonde perguntou para cada um levantar as suas mãos, que aquele que nunca não pecou hoje, que levantasse as suas mãos. Mas nós sabemos que nós somos falhos, nós podemos errar, nós podemos pecar, mas graças ao bom Deus que temos um coração aquebrantado para nos derramar de joelhos, clamando a Deus por misericórdia. E se nessa noite, como foi dito, você veio aqui esperando receber da parte de Deus o seu milagre, receba o teu milagre, porque quando eu estava aqui orando, aleluia, o Senhor, Ele me mostrava uma grande mão espedaçando muitas correntes. Então, se você acredita que esse Deus está aqui com as mãos estendidas para esbagaçar a corrente que tem impedido a trajetória da sua vida, levante a tua mão para o céu e dê um brado de glória a Deus. Aleluia! Glórias ao Senhor, louva a Deus pela vida do pastor Clodoaldo Abinegado, servo do Senhor. Louva a Deus pela vida da missionária Jucimar. Já falo missionária porque acredito e creio no chamado de Deus para a tua vida. Às vezes o teu coração tem passado por um momento, aleluia, de angústia, ao qual até você pode até se perguntar a Deus, verdadeiramente, Senhor, essa é a missão, é o chamado da minha vida, mas o Senhor, Ele tem um chamado específico para a tua vida, porque aqueles que têm jogado pedra contra ti, eles terão que estar na plateia para ver a tua vitória. Deus manda te dizer, minha irmã, alegra o teu coração e se prepara para o que está vindo, porque é muito lindo o que Deus vai fazer na sua vida. E quem acredita, dá um brado de glória ao Senhor. Aleluia! Sem perca de tempo, vamos ler a palavra do Senhor, aleluia, no livro do profeta Fujão, do profeta Jonas, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, no seu versículo 14 a seguir, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Poder ficar sentado mesmo, vou ler para ganharmos tempo. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram, aleluia, Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esse esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aleluia! Queridos irmãos, estamos diante de uma mensagem, aleluia, ao qual o próprio Deus, Ele confiou ao nosso coração, para que nós venhamos entender o propósito de Deus nesta noite. Eu ainda não vou tematizar esta mensagem, porque Deus, Ele tem muito o que falar para os nossos corações, aonde nós estaremos navegando na história da humanidade, navegando na história da Bíblia, e aqui nós vamos entender da parte de Deus, aonde nós vamos ver 7 pontos, aleluia, para vencer o gigante das nossas vidas. Quem não tem gigante na sua vida hoje em dia? Todos nós temos um gigante que se levanta contra a nossa vida, seja ele um gigante material, seja ele um gigante espiritual, seja ele um gigante, aleluia, da desobediência, seja ele um gigante, aleluia, da murmuração, seja ele um gigante que destrói a cada dia as nossas vidas. Queridos irmãos, eu quero trazer um tópico ao nosso coração, aonde fala, aleluia, de um tópico, aleluia, que está relatado, vida com Deus.
Nós sabemos que na história da Bíblia, aleluia, no livro do Gênesis, capítulo 5, no versículo 22, aonde a Bíblia descreve a história, aonde ele narra a história de um homem chamado Enoque, aleluia, ao qual esse homem, segundo a história da Bíblia, esse homem, depois de ter concebido o seu filho Maalalel, ele fala, aleluia, que após aquele dia ele passa a andar com Deus. Ou seja, Enoque era um homem na terra ao qual ele vivia voltado para os preceitos de Deus, e naquele tempo Enoque ele já vivia, aleluia, a pregoar a vinda do reino dos céus. Enoque ele já passava a viver uma história para o povo, porque o povo vivia em iniquidade, o povo vivia de uma forma incoerente com o Senhor, mas Deus ainda tinha misericórdia para levantar um homem, aleluia, chamado Enoque, para caminhar com esse povo. Enoque era um homem, aleluia, que estava voltado para Deus, mas acreditava a cada momento, a cada segundo, que esse Deus ele viria realmente para julgar os pecadores da terra. Esse homem de coração aquebrantado, com coração voltado para Deus, ele olha ali, creio eu, para os céus e se pergunta para Deus: mas Deus, o que será deste povo? O que será deste povo que serve ao Senhor? O que será desse povo que se voltaram contra o Senhor? E ali Enoque pergunta a Deus, conjectura de pregador, e Enoque ele começa a descobrir ali os preceitos do Deus poderoso, e ele começa a entender que ele tem que ter uma vida com Deus, ele tem que ter uma vida mais voltada para o Senhor. Se a Bíblia fala que Enoque ele tinha filho, é porque Enoque ele tinha constituído uma família. Enoque tinha esposa, Enoque tinha filho, mas após a vida deste filho, aleluia, ali Enoque ele começa a andar com Deus. Andar com Deus não significa, querido, andar somente em espírito e em verdade, mas em andar mostrando para o povo ali como ele está diante do Senhor, porque a Bíblia diz no livro do profeta Lucas, do apóstolo, que o menino Jesus ele ia crescendo em estatura e sabedoria, agradando a Deus e agradando diante dos homens. Assim não era diferente com Enoque. Enoque levava uma vida com Deus, ele chegou num profundo de intimidade com Deus, ao qual ali o Senhor o transladara para si, porque Enoque tinha alcançado a espiritualidade com Deus. Esse é o primeiro tópico para você derrubar o gigante da sua vida. É o tópico onde você tem que ter uma vida com Deus. Ter vida com Deus é caminhar com Jesus. Ter vida com Deus é caminhar como Jesus ele quer que você venha estar. Jesus ele não olha para você como uma pessoa que o aborrece, mas ele olha você como um jovem, uma jovem que amanhã estará andando com ele, fazendo a vontade dele. E assim Enoque ia caminhando até o dia da transladação. Enoque é levado ao céu. A Bíblia fala que muitos morreram desde a geração de Adão até ali a vida de Enoque, mas a Bíblia não fala que Enoque ele morreu, porque Enoque ele chegou ao grau de santidade ao qual o povo ali não tinha com
Moisés, eu quero ter uma intimidade contigo. Moisés, eu quero ser seu amigo. Moisés, eu quero poder te abraçar. Eu quero, Moisés, poder estar contigo. E Moisés tem o primeiro contato com Deus. Moisés, ele vai fazer a vontade de Deus, porque Deus falara com Moisés: sai daqui, vai para o Egito e tira o meu povo da opressão, porque a opressão do meu povo tem chegado ao trono da minha graça. Moisés ali retruca com Deus e diz: mas Senhor, como eu posso chegar diante de Faraó e diante do povo hebreu? Quando eu chegar lá, eles vão me acusar que eu matei um homem. O povo não queria saber que Moisés matou um homem, porque ele estava defendendo a sua descendência, a sua parentela. E Moisés ali, ele ouve a voz de Deus e ele começa a se perguntar: mas Deus, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu não sei falar diante do povo. E Deus diz: Moisés, não sou eu o Deus, Moisés, que fiz o homem, não sou eu, Moisés, o Deus que fiz a boca do homem, não sou eu, Moisés, que coloca a palavra na boca do homem. E Moisés retruca com Deus, e Deus ali se enfurecia e fica um pouco chateado com Moisés. E a história diz que Deus fala para ele: olha, Moisés, está vindo ao teu encontro teu irmão chamado Arão, e Arão falará através de ti para o povo, e tu serás como Deus para mim. E Moisés ali invade o Egito e vai falar aquilo que Deus ordenara a ele. Moisés ali aplica a obediência a Deus, mesmo retrucando com o Senhor. A Bíblia está nos mostrando, querido, e eu estou pregando nesta noite 7 passos para vencer o gigante da sua vida. Porque, meu querido, Moisés, ele ali criou uma intimidade tamanha com Deus, ao qual ali, queridos, Deus chamava Moisés de meu amigo. E esse passo é o passo que nós temos que ter na nossa vida: é ter intimidade com Deus, é deixar Deus nos chamar de meu amigo, de minha amiga, porque Deus, ele quer te colocar no colo. Deus, ele quer quebrar a corrente que impede o prosseguir da sua vida. Mas quantos de nós, queridos, estamos desapercebidos, sem entender o que Deus quer falar para a nossa vida? Eu tenho um terceiro tópico nesta noite, e ele fala sobre coração aquebrantado. Aleluia! Esse coração aquebrantado, nós sabemos que as Escrituras Sagradas, ela narra a história de um homem chamado Davi, ao qual tinha um coração quebrantado para Deus. O homem ali que fazia a vontade de Deus, que salmodiava nas suas batalhas com o Senhor, e tudo que era colocado para ali guerrear pelo povo de Deus, ele não deixava que o povo viesse a perecer, porque ele já tinha um espírito de guerreiro, ele já tinha um espírito de homem valente, ele já tinha um coração voltado para Deus. Mas nós sabemos que aquele homem estava passeando no terraço, e quando ele estava passeando, ele vê aquela mulher ali se dilubriando ali na parte da sua casa. Ele vê aquela mulher, ele se agrada daquela mulher,